Oi, meus amores, agora vamos de ciências. Bom, ciências nós vamos começar o que você aprendeu, tá bom? Vamos fazer 3 páginas hoje, tá? Então a gente tem lá na página 114, complete o diagrama com as palavras do quadro. Então lá no quadro a gente tem as palavras massa, sólido, gasoso, volume e líquido. Matéria. A matéria tem o quê? Ela tem... O que indica o peso dela e a quantidade dela? Massa e volume. Aí a matéria também pode estar nos estados sólido, líquido e gasoso. Show? Observe a imagem e responda as questões. As duas bolas têm a mesma massa? Olhando lá, ó, é só olhar a balança. Quanto tá marcando na balança? Tem? Sim ou não? Coloquem lá. Qual é a massa de cada bola? A bola de vôlei, né, que é essa aqui riscadinha, qual é a massa dela? E a bola de boliche? Coloquem lá, é o que tá marcado na balança, né? Massa, todo mundo lembra que é o peso, né? Qual a unidade de medida de massa que aparece nas balanças? Qual é essa unidade de medida aqui? Esse Gzinho significa o quê? Isso aí, bota aí G e coloca o que significa, tá? José construiu uma casinha para o seu cachorro. Para isso, ele teve que serrar tábuas de madeira, colá-las e pregá-las. Em sua opinião, houve transformação neste processo? Houve uma transformação quando ele cortou, teve que serrar, depois colar e pregar uma na outra? Houve transformação ou não? Você vai dizer se houve a transformação e vai explicar por que houve a transformação. Lembra que para haver uma transformação não dá para destransformar. Só pensar isso. Dá para voltar atrás? Dá para colocar a madeira inteira de novo? Se der, não houve transformação. Se não der, houve transformação. Beleza? As imagens mostram um alimento saudável que apodreceu. Descreva as mudanças que ocorrem com o alimento após 2 meses. O que aconteceu aqui? Como é que ficou essa maçã? Você vai descrever como é que ela tá. Podre, como é que ela tá? Tá firme ainda? Tá bonita ainda? Você vai descrever. Ao apodrecerem, os alimentos também passam a liberar um cheiro desagradável. O surgimento desse cheiro é um sinal de que houve uma transformação. E aí, houve uma transformação, gente? Sim ou não? E essa transformação, ela ocorre e ocasiona o quê? O que a gente está sentindo? Explica aí, tá? Que tipo de transformação ocorreu com esse alimento? Uma transformação física ou química? Vocês também vão ter que falar isso é física ou química. Se ela só mudou de formato ou se ela também mudou a substância dela. Se ela está emitindo, está exalando substâncias diferentes. E aí? Quando a maçã fica podre, ela fica diferente, a substância dela, sai aguinha suja, sai um cheirinho ruim. Então mudou quimicamente ou só fisicamente? Respondam aí, tá? Qualquer dúvida me perguntem no privado. Leia o texto e responda. Joana faz compostagem com restos de alimentos, principalmente cascas de frutas e sobras de hortaliças. No processo, ela mistura os restos de alimentos e folhas secas do jardim e espera para que os decompositores atuem, transformando tudo em um composto rico em nutrientes que as plantas conseguem absorver. Ela usa esse composto, para adubar as plantas que cultiva em casa. Qual tipo de transformação está descrito nesse texto? Todo mundo lembra, gente? Que transformação é essa? Lembra lá da cadeia alimentar? O que tem no final da cadeia alimentar, de toda a cadeia alimentar? Que se alimenta dos restos de alimentos, dos restos de animais, se alimenta de urina e fezes. Muita gente errou isso na avaliação. Se alimenta também de urinas e fezes, são os fungos, as bactérias. Então, o que é? Que processo é esse? O que está acontecendo? É isso que vocês têm que descobrir. Na página 116, aconteceu alguma transformação química no preparo do pão durante a atividade da sessão investigar o assunto? Qual? Quando a gente mistura o fermento
com a farinha, com o leite, o que acontece com o fermento? Vai ter uma transformação química? Ele vai crescer, não é? Então, houve ou não uma transformação química? Respondam aí. Complete o esquema com os termos do quadro. Então, a gente tem que completar com vaporização, solidificação, condensação e fusão. Então, ó, o que é o gelo mais água líquida que transforma... Desculpa, o gelo que se transforma em água líquida é o quê? O gelo que se transforma em água líquida. Depois a água líquida que se transforma em vapor de água. Depois a água líquida que se transforma em gelo. E o vapor de água que se transforma em água líquida. Vocês vão ter que completar aí nos lugares certos, tá? Leia o rótulo do produto da imagem e a seguir e responda as questões. O que significa a palavra solúvel escrita nele? Então, se não sabem, pesquisem, tá? O que significa a palavra solúvel. Quais produtos utilizados em seu dia a dia são solúveis em água? Tem muita coisa, hein? Solúvel em água. A gente fez experiência, inclusive, com um desses produtos que a gente tem em casa, que a gente usa todo dia e que é solúvel em água. Mas tem mais coisa, que é solúvel em leite, porque o leite é água, né? A composição é com água, é líquido. Então também tem coisa que a gente bota no leite para se dissolver, tá bom? Então coloquem aí exemplos de vocês. Cite pelo menos 4 substâncias que não são solúveis em água. Aí agora vocês vão ver coisas que tem na sua casa e que não dissolvem na água, não são solúveis na água. Coloquem aí. Tá bom, meus amores? Se tiverem dúvida, Tielaine tá aqui para tirar dúvida, tá bom? Beijo!